Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o novo tutorial que está na área. Provavelmente seja um dos últimos projetos do inverno de 2024. Essa blusa manga longa, toda de crochê, utilizando sobras e fios acrílicos. Então aí ó, uma opção para vocês aproveitarem aqueles restinhos de fios que está parado. Caso vocês queiram criar uma versão mais leve, também pode estar utilizando fio de algodão. Ensino sob medida, vai ter o gráfico para vocês acompanharem ali a sequência dos pontos bem certinhos. Ficou aquela peça especial de sempre que eu amo ensinar para vocês. Então vamos agora à lista de materiais e todo o passo a passo completo. Vamos à lista de materiais? Como eu informei ali no início do vídeo, a minha peça era uma peça mais quentinha, uma peça estilo inverno, então eu utilizei várias sobras e fios acrílicos que eu tinha aqui. Por exemplo, o fio flash, também o fio Dubai, que deve estar perdidinho aqui no meio. Utilizei ele cabo duplo, porque é um fio um pouquinho mais fino, esse aqui, ó. Tá, então eu utilizei ele cabo duplo. O Brisa Star também é um pouquinho mais fino, também eu utilizei cabo duplo. Todos eles tentando deixar a cutex próximo dos fios principais, que era o fio molê e o fio flash. Aí vocês podem aí utilizar o fio que vocês tiverem. E aí só cuide dessa questão do tex para deixar as cores que vocês forem utilizar o tex próximo um do outro, para não dar uma diferenciação muito grande, uma carreira muito grossa, uma carreira muito mais fina. Caso vocês queiram utilizar fio de algodão, por exemplo, o fio Barroco 4, um fio Bela duplo, um fio Charme duplo, fio Anne duplo, também dá pra fazer, tá? É bem opcional. A questão é, se quer uma peça mais quente, utiliza fio acrílico. Quer uma peça mais leve, aí você utiliza fio de algodão. Então aqui para os fios acrílicos eu utilizei também uma agulha de crochê de 5,5 mm. Vamos precisar de uma agulha de tapeçaria, tesoura e fita métrica. Antes de iniciar o passo a passo, só para dizer para vocês que eu não consegui imprimir o gráfico para deixar aqui para eu ir acompanhando com vocês, mas eu vou deixar na tela, bem aqui no cantinho, para vocês irem acompanhando. Só se atentem que no gráfico ali as carreiras seriam carreiras de vai e vem. Como nós vamos trabalhar carreiras circulares, que vocês sempre me pedem nesses projetos coloridos, carreiras circulares, porque é mais fácil o arremate, então dessa vez eu trouxe a peça em carreiras circulares. Então toda vez que vocês forem iniciar a carreira, se atente que nós vamos sempre iniciar para o lado de cá, tá? Sempre vai ter uma flechinha aqui apontando qual que é o lado que vocês têm que seguir ali as carreiras. Então sempre se atentem, tá? Que nós não estamos trabalhando carreiras vai e vem, como está no gráfico, e sim carreiras circulares. Então nós sempre temos que, ó, como se nós estivéssemos fazendo assim, certo? Então vocês sempre vão pegar a carreira próxima que está para o lado de cá, conforme eu estou apontando com a minha agulha. Dando início ao nosso tutorial, essa aqui é uma das mangas que eu já adiantei. Por que que eu comecei pela manga? Dando essa dica até pra vocês, tá? Eu tinha várias sobrinhas de fios, mas eu tinha uma quantidade razoável, assim, sabe? Não era aquelas sobrinhas pequenininhas, tipo essa daqui, que às vezes só dá pra uma carreira e acaba o fio. E aí, o que que eu fiz? Então, eu iniciei primeiramente pela manga, porque como é uma peça menor, né? No caso, se usa menos pontos ali por carreiras, então eu comecei por uma manga e já fui criando uma sequência de cores. Quando eu finalizei essa daqui, aí eu já sabia que na próxima manga eu podia continuar, né, utilizando essa mesma sequência de cores na outra manga, e aí também iniciando a parte do corpo da peça, então ficou meio que as carreiras ficou sequencial em todas as partes, tá, utilizando sempre as mesmas cores. Lógico que, de repente, em algum momento faltou uma corzinha, tentei colocar alguma outra cor próxima, mas, assim, é uma peça que vocês podem abusar da criatividade de vocês. De repente, se vocês têm, assim, muitas sobrinhas, assim, pouquinha coisa, usa também, tá? Vocês podem fazer uma manga com uma sequência de cores, a outra manga com outra sequência, o corpo também. Esse ponto aqui, a peça fica muito bonita, então quanto mais colorido, quanto mais vocês brincarem com a cor, com certeza vai ficar uma peça bem bonita, tá? Então, no meu caso, dando essa dica pra vocês, eu comecei primeiro por uma manga, já pra criando essa sequência de cores e depois utilizei no restante. Mas vocês podem também trabalhar da forma que vocês acharem mais fácil possível aí pra vocês. Eu comecei trabalhando 60 correntinhas
correntinhas no total. Para vocês saberem a quantidade de correntinhas para o tamanho de vocês, eu dou a dica aqui. Começa a criar o cordão de correntinhas e aí vocês vão colocando aqui o cordão de correntinha sobre o braço de vocês e aí vocês vão verificando qual que é a largura que vocês querem que fique a peça. Eu queria que ficasse bem larga, como está aqui, então 60 correntinhas para mim foi o suficiente, tá? Se vocês quiserem uma peça que fique mais justa, aí vocês vão trabalhar menos correntinhas aqui no início. De preferência, sempre comecem com correntinhas números pares, tá? Então, no meu caso, foram 60 correntinhas. Então, aqui eu já estou com as minhas correntinhas iniciadas. Eu não vou fechar de forma circular para começar aqui a primeira carreira. Eu vou começar assim mesmo, tá? Sem fechar. Depois que nós vamos iniciar na segunda carreira trabalhando de forma circular. E aí eu já explico o porquê para vocês, tá? Então, olhando ali na sequência do gráfico, nós vamos pular aqui uma, duas, três correntinhas. Na quarta, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Então, ali no gráfico, nós iniciamos com 2 pontos altos. Aí, vem aqui, vai trabalhar 2 pontos baixos na sequência. Então, aqui 2 pontos baixos. Novamente, 2 pontos altos. Aí, no próximo, os 2 pontos aqui vai ser o ponto alto alongado. Ponto alto alongado, a gente inicia aqui, ó, fazendo como se fosse ponto alto. Vou aqui fazer mais uma vez, ó, nessa correntinha. Aí, puxa os 2 aqui. Esse é o ponto alto alongado. Mais uma vez, ó, inicia como se fosse o ponto alto. Ficou aqui ó, na agulha alaçada, vocês puxam ela. Depois, puxa as duas juntos. Então, fizemos aqui os 2 pontos altos alongados. Na sequência, após os 2 pontos alongados, nós vamos trabalhar novamente 2 pontos altos. Então, aqui o primeiro e o segundo. Na sequência, agora, vai ser 2 pontos baixos. Então, aqui o primeiro e o segundo. Novamente, 2 pontos altos. Então, aqui o primeiro e o segundo. Aí, depois, nós vamos trabalhar 2 pontos altos alongados. Ó, seguindo sempre ali o gráfico, tá? Então, aqui, ponto alto alongado. Mais um ponto alto alongado. 2 pontos altos. E daí, ele vai ficando assim, ó. Estão vendo, ó, que ele começa aqui pequenininho, diminui, daí ele vai aumentando, diminui de novo e vai ser sempre essa sequência, tá? Igualzinho está ali no gráfico. Então, nós começamos aqui com 2 pontos altos, já contando com aquelas as 3 correntinhas que nós pulamos, né? Aí, vai trabalhar 2 pontos baixos, 2 pontos altos, 2 pontos altos alongados, 2 pontos altos, 2 pontos baixos. Aí, repete, 2 pontos altos, 2 alongados, 2 altos. Aí, aqui na sequência, agora seria 2 pontos baixos. Aí, nós trabalhamos novamente 2 pontos altos. E vai ser sempre assim, 2 e 2, tá? 2 altos, 2 alongados, 2 baixos. É sempre 2 do mesmo na sequência. Então, aqui 2 pontos altos. Aí, fica escorregando o fio na minha agulha. Ó, 2 pontos altos. Aí, agora 2 pontos altos alongados. Depois, os 2 alongados é 2 pontos altos normais. Depois, novamente, 2 pontos baixos. Ó, só mostrando pra vocês aqui. Deixa eu deixar aqui um pouquinho de lado, ó. Ele vai ficando assim, tá? Ó. Então, agora aqui seria 2 pontos baixos. E aí, está acabando as correntinhas, ó. Nós vamos seguindo
Nós temos que fechar aqui, independente da quantidade de correntinhas que vocês comecem, como eu falei, né? Tente deixar números pares. E aí, nós temos que finalizar sempre as duas últimas correntinhas em pontos altos, tá? Então, aqui, vamos seguindo até o final aqui pra ver como que vai ser. Então, aqui tem 2 pontos baixos, aí eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos, conforme a sequência. Aí, é 2 pontos altos alongados. Novamente aqui 2 pontos altos. Aí, vamos olhar aqui quantas correntinhas nós temos. Então, agora aqui seria 2 pontos baixos, e aí a gente vai finalizar com 2 pontos altos, que é o da sequência ali. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Não, ó, vai faltar correntinha aqui, ó. Então, daí vocês podem tirar esses 2 últimos pontos baixos, tá? Deixa ali. Aí, por que eu falei pra vocês de não finalizar, não fazer a primeira carreira de forma circular? Porque aí depois, ó, se sobra essas correntinhas, a gente desmancha aqui e aí une aqui, ó, na ponta de baixo, na primeira carreira quando finalizar, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó, vou pegar as 3 primeiras correntinhas lá, ó, passo o fio aqui. E fecho a minha carreira de forma circular, ó. Tá? Daí, vou fazer mais uma vez aqui. Corto o fio. Aí, eu pego essas correntinhas aqui que sobraram. Já vamos fechar aqui essa primeira carreira pra vocês verem como que eu faço. Então, vamos vir aqui, ó. Puxa o fio. E aí, vamos desmanchando aqui, ó. Deixa eu puxar aqui mais uma vez. Ó. Puxei bem aqui o fio, ó. Desmanchei, então aquelas correntinhas ficaram sobrando. Agora, eu venho aqui onde nós tínhamos iniciado, ó. Venho aqui em cima daquelas primeiras correntinhas. Passo o fio aqui. Ó. Fechei, então, aqui a nossa primeira carreira de forma circular, ó. Daquelas correntinhas que sobraram, a gente já arrematou. E agora, nós temos que continuar trabalhando aqui, tá? De forma circular, então. A próxima cor que eu usei ali foi essa roxinha aqui. Aí, eu vou vir aqui. Prender o fio bem em cima aqui, onde eu finalizei a primeira carreira. Aí, se vocês olharem lá em cima no gráfico, quando a gente inicia a carreira, ali em cima dos pontos altos, a gente repete ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui essas 2 correntinhas iniciais que eu comecei já tá em cima do primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, em cima dele, faço um ponto alto. Aí, aqui eu estou com aqueles 2 pontos baixos da carreira anterior. Sempre em cima dos pontos baixos, nós vamos trabalhar ponto alto alongado. Então, agora eu vou vir aqui em cima do ponto baixo, vou trabalhar aqui ponto alto alongado. Na sequência, mais um ponto alto alongado. E aí, depois dos 2 pontos altos alongados, nós trabalhamos ali 2 pontos altos. Na sequência, aí é ponto baixo, mais um ponto baixo. E olhem só, tá se formando ali a nossa ondinha. Depois dos 2 pontos baixos, é sempre 2 pontos altos novamente. Aí, vocês sempre vão se baseando, ó, na sequência que nós temos que ir trabalhando e verificando se na parte de baixo está certa a sequência, tá? Aqui, novamente, eu cheguei onde estão os 2 pontos baixos. E aí, como eu falei, ponto baixo, nós trabalhamos em cima o ponto alto alongado. Então, vem aqui, ó, trabalho ponto alto alongado. Aí, na sequência, 2 pontos altos. Aí, aqui onde tem os 2 pontos altos alongados da carreira anterior, vai ser sempre ponto baixo, ó.
E aí depois o ponto baixo nós trabalhamos 2 pontos altos. Ó, aqui está o ponto baixo da carreira anterior, é ponto alto alongado. E aí agora aqui trabalha mais um ponto alto alongado. Na sequência, 2 pontos altos. Aí, onde tá os pontos altos alongados, é ponto baixo, mais um ponto baixo. Aqui tá os 2 pontos baixos da carreira anterior. Opa, daí agora, depois dos 2 pontos baixos, é ponto alto, mais um ponto alto. E ó, se vocês acompanharem bem certinho o gráfico, vocês vão ver se vocês estão fazendo certo ou não, porque é meio que uma sequência. Conforme vocês forem trabalhando as carreiras, vocês já vão meio que decorar a sequência sempre. E aí vocês já vão meio que lembrar, não, mas aqui eu tô fazendo errado porque tem ponto baixo, seria ponto alto alongado. E vocês vão meio que interligando uma carreira na outra se vocês estão trabalhando a sequência certa. E ó, aqui eu estou então com os 2 pontos baixos, que aí é ponto alto alongado sobre eles. Depois do ponto alto alongado, nós trabalhamos 2 pontos altos normalmente. Na sequência, 2 pontos baixos. E nós estamos finalizando aqui, ó, a carreira. Aí nós vamos fechar aqui, ó, onde nós tínhamos fechado a nossa carreira, tem um pontinho aqui que nós fechamos com ponto baixíssimo, então ele fica bem juntinho, tá? Então, nós temos sempre um pontinho escondido aqui, ó, no final da carreira. Então, depois dos 2 pontos baixos, são 2 pontos altos na sequência. Então, agora aqui eu vou trabalhar ponto alto, e aqui onde tá, ó, escondidinho, fecho aqui com o meu último ponto alto. Venho lá onde eu iniciei, ó, com as 2 correntinhas iniciais e fecho aqui com ponto baixíssimo e corto o fio. E agora, para trabalhar a terceira carreira, aqui seria com azul escuro, mas aí como fica escuro para vocês conseguirem acompanhar os detalhes da cor do fio, eu vou usar esse verdinho aqui na sequência, tá? Então, iniciando aqui a terceira carreira, ó, o fiozinho que nós terminamos a segunda carreira está bem aqui. Então, eu vou vir bem aqui, ó, nesse primeiro espacinho, já prendo o fio aqui da sequência da cor que eu vou usar. Com um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas que equivale já ao meu primeiro ponto alto. Aí, se vocês olharem lá no gráfico, nós sempre iniciamos a carreira com 2 pontos altos, certo? Então, aqui eu já fiz o primeiro, pulo aqui para o próximo, segundo ponto alto. Olha aqui na minha sequência o que eu tenho aqui, ó, são os 2 pontos altos alongados. Nós vamos sempre iniciar uma carreira trabalhando 2 pontos baixos aqui, ó, depois dos 2 altos, 2 baixos. Na outra carreira sempre vai ser ponto alto alongado, tá? Vai ser sempre assim meio que a sequência, tá? Então, agora aqui, como eu tinha feito na carreira anterior, ponto alto alongado, nessa carreira aqui eu vou trabalhar 2 pontos baixos no início da carreira. Depois dos 2 pontos baixos, nós trabalhamos 2 pontos altos. Aonde é ponto baixo, nós trabalhamos ponto alto alongado. Aí, depois do ponto alto alongado, nós trabalhamos 2 pontos altos na sequência. E aí, depois 2 pontos baixos, ó, que coincide bem aqui que tá os 2 pontos altos alongados da carreira anterior. Então, trabalho aqui ponto baixo, ponto baixo. Depois a gente trabalha ponto baixo, na sequência ponto alto. Aqui está os 2 pontos baixos da carreira anterior, é ponto alto alongado. Depois dos 2 pontos altos alongados, 2 pontos altos normais. Seguindo a sequência, 2 pontos baixos. Aí é 2 pontos altos normais. 2 pontos altos alongados. Novamente, 2 pontos altos normais. 2 pontos baixos, 2 pontos altos, 2 pontos altos alongados. E aí, fecha aqui com os 2 pontos altos
a sequência, ó. Sempre fica aquele pontinho escondidinho aqui. Fechei aqui, ó, com ponto alto. Fecha aqui com ponto baixíssimo. Corta o fio. E ó, então nós trabalhamos aqui 3 carreiras, eu trabalhei várias carreiras até chegar à altura do meu ombro, vou contar aqui com vocês, então foram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 carreiras eu trabalhei aqui no total, tá? E aí, vocês vão sempre seguindo a sequência, ó. Vai trocar o fio, veio bem em cima aqui de onde vocês cortaram o fio na carreira anterior. Sempre inicia aqui com 2 pontos altos. Aqui nessa próxima carreira, então, se eu tenho aqui os pontos baixos, eu vou trabalhar ponto alto alongado sobre eles. Vai sempre seguindo a sequência, tá? Sempre se atentem bem certinho ali no gráfico, para vocês acompanharem a sequência dos pontos. E aí, ele vai se formando, ó, esse formato de onda. Iniciando a parte do corpo da nossa blusa, eu fui trabalhando em carreiras circulares, certo? Aqui, então, começando ali um pouco abaixo da cintura, até mais ou menos aqui a altura do busto. E aí, a partir daqui, eu já vou começar a trabalhar as carreiras de forma separada, né? Frente e costas, para dar a abertura do braço. Mas eu vou começar com vocês aqui a parte de baixo, para vocês verem bem certinho como eu fiz. Para começar aqui a peça, nós vamos precisar da medida da circunferência total do nosso busto. Aí, vocês vão medir a circunferência do busto de vocês e aí vocês vão deixar ali a fita métrica aberta, vão trabalhando o cordão de correntinhas e medindo até chegar à altura da circunferência total do busto de vocês. Eu tenho por volta de 95 centímetros de busto, mas eu queria que a minha peça ficasse mais larga do que as que eu costumo utilizar. Então, eu acrescentei em torno de uns 10 a 15 centímetros de correntinhas, tá? Então, aqui na parte da frente, mostrando aqui já finalizada essa primeira etapa, então aqui eu fiquei com um total de 55 centímetros, tá? E daí, pegando 55 aqui na parte da frente, 55 na parte de trás, deu por volta de 110 centímetros a circunferência total da minha peça finalizada. Em questão de número de correntinhas iniciais, eu comecei com 150 correntinhas. De preferência, sempre iniciar o cordão de correntinhas que seja do números pares, tá? Para dar certinho ali a sequência que nós vamos trabalhar os pontos. Eu comecei aqui com 150 correntinhas, mas eu vou fazer uma amostra para não ficar muito extenso, tá? Então, eu vou fazer aqui um cordão com 50 correntinhas. Então, aqui eu já estou com as minhas 50 correntinhas, lembrando que é uma amostra, mas aqui eu comecei com 150. Se vocês olharem ali no gráfico, aqui nós começamos com 2 pontos altos, depois 2 pontos baixos, 2 pontos altos novamente, aí nós vamos trabalhar 2 pontos altos alongados, 2 pontos altos normais, 2 pontos baixos e volta seguindo toda a sequência. Vai ser sempre assim, 2 pontos altos, 2 pontos baixos, pontos altos alongados e assim por diante. Então, aqui eu vou pular para começar 1, 2, 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. E aí, contando as correntinhas que nós pulamos, mais aqui o primeiro ponto, nós já temos, então, os 2 pontos altos iniciais. Agora, ali, conforme o gráfico, na sequência, nós trabalhamos ponto baixo, mais uma vez ponto baixo. Depois, são 2 pontos altos. Na sequência, são 2 pontos altos alongados. Então, sempre trabalhando nas correntinhas de forma separada, tá? Um ponto para cada correntinha. O ponto alto alongado, nós começamos aqui o ponto. Aqui onde está essa laçadinha, ó, nós puxamos ela sozinha e depois puxa as duas juntas. Mais uma vez. Iniciamos aqui o ponto alto. Essa correntinha que ficou aqui, nós puxamos ela sozinha. Mais uma vez. Agora, na sequência, é 2 pontos altos. Depois, são 2 pontos baixos. E aí, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, seguidos de 2 pontos altos alongados.
Então, pulo aqui, ó. Vou trabalhar aqui um ponto alto alongado, mais um ponto alto alongado. Vejam que ele vai meio que, ó, se formando a ondinha, ó. Ele começa pequenininho, daí ele aumenta e assim por diante. Então, aqui eram os 2 pontos altos alongados, na sequência são 2 pontos altos normais. Aí, depois são 2 pontos baixos. 2 pontos altos normalmente. Na sequência, vai ser agora aqui 2 pontos altos alongados. Ó, mais uma vez. 2 pontos altos. E aí, agora aqui na sequência são 2 pontos baixos. 2 pontos altos normais. 2 pontos alongados. Dois pontos normais. Olha só como que ele está ficando. Aí, agora aqui é 2 pontos baixos. Estamos quase chegando ao final aqui da nossa sequência de correntinhas. E aí, seguimos, ó, trabalhando 2 pontos altos normais. 2 pontos altos alongados. Mais 2 pontos altos. Aí, agora aqui são 2 pontos baixos. E aí, lembram que eu falei pra vocês que nós vamos terminar aqui a carreira com 2 pontos altos, né? Então, daí nós vamos ver aqui, ó, se vai dar certo com a quantidade de correntinhas que nós temos, ó. Trabalhei aqui 2 pontos baixos, aí agora seria aqui 2 pontos altos, né, na sequência. Sempre depois dos 2 pontos baixos, nós trabalhamos 2 pontos altos. Então, vai dar bem certinho aqui, ó. Vai ficar só uma correntinha aqui sobrando, ó. Tá? Aí, essa correntinha aqui não tem problema. Então, nós fechamos a primeira carreira, ó. Então, nós iniciamos com 2 pontos altos e fechamos com 2 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, deixando de forma certinha, sem ficar virado. Vou vir bem em cima naquelas 2 correntinhas iniciais. Deixa eu fazer assim, ó. Vou vir bem naquelas 2 correntinhas iniciais. E vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, bem em cima daquelas correntinhas. E agora, nós fechamos aqui, ó, pra começar a trabalhar de forma circular. Vou cortar esse fio, porque nós vamos trocar a cor, né, na próxima carreira. E aí, nós temos que fechar aqui embaixo também, ó, já pra facilitar, né? Então, daí eu venho aqui, ó, bem em cima daquelas correntinhas aqui embaixo, passo a agulha. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ó. Passei aqui a agulha, aí eu vou pegar o fiozinho ali que ficou sobrando e passo aqui por dentro, ó. Só, daí eu fechei aqui, daí vocês passam mais uma vez aqui por baixo, fazem um nozinho e daí vocês prendem bem esse fio e pronto, ó. Nós já meio que... Opa! Nós já meio que arrematamos ele, ó. Agora, iniciando a segunda carreira, vamos pegar outra cor de fio. Vou pegar esse roxinho aqui, aí nós vamos continuar trabalhando. Então, como vocês podem olhar lá no gráfico, nós iniciamos sempre com 2 pontos altos, né? Então, vamos ver aqui, ó, como que nós vamos iniciar a carreira, ó. Aqui está os 2 pontos altos que nós tínhamos iniciado, aqui tá aquelas 2 correntinhas iniciais da carreira anterior e o primeiro ponto alto. E aqui, bem onde nós cortamos o fio, finalizamos a carreira, certo? Então, eu vou vir bem aqui em cima, ó, vou prender aqui bem no primeiro ponto que nós finalizamos, né?
Vou subir 2 correntinhas que equivale ao primeiro ponto alto. Na sequência, mais um ponto alto que nós temos que trabalhar aqui. Então, eu já vou arrematando esse fio aqui, trabalho mais um ponto alto aqui. Aí, eu olho agora aqui na sequência, ó, nós temos aqueles 2 pontos baixos da carreira anterior. Sempre onde tem o ponto baixo, na próxima carreira nós trabalhamos o ponto alto alongado. Então, agora eu vou vir aqui, vou trabalhar aqui o ponto alto alongado, mais uma vez, ponto alto alongado. Aqui nós temos os 2 pontos altos da carreira anterior. Vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós temos os 2 pontos altos alongados da carreira anterior. Daí aqui nós vamos trabalhar ponto baixo, mais um ponto baixo. Seguindo a sequência, vai ser 2 pontos altos. Aí aqui nós temos, ó, os 2 pontos baixos da carreira anterior, então é ponto alto alongado sobre eles. Na sequência, são 2 pontos altos. Aí, aqui onde está os 2 pontos alongados da carreira anterior é ponto baixo. Aí, segue aqui ponto alto, novamente ponto alto. Aí, agora aqui tá os 2 pontos baixos da carreira anterior, vai trabalhar ponto alto alongado. Mais uma vez, ponto alto alongado. Seguido de 2 pontos altos. Aí, é ponto baixo e ponto baixo. Ponto alto. Ponto alto. Aqui está os 2 pontos baixos e é ponto alto alongado. Seguidos de 2 pontos altos normais. Aí, aqui é ponto baixo, ponto baixo. Ponto alto normalmente. Na sequência, ponto alto alongado. Ó, tá os 2 pontos baixos aqui. Ponto alto alongado, ponto alto alongado. Seguido de ponto alto e ponto alto. Aí, ponto baixo, ponto baixo. Estamos quase fechando aqui, ficou... Depois nós aprendemos melhor aqui. Ó, estamos quase fechando a sequência. Então, depois dos 2 pontos baixos, são 2 pontos altos. Daí, são 2 pontos altos alongados. E aí, estamos fechando aqui a segunda carreira, ó. Nós temos aqui 2 pontos para finalizar, tá? Como nós fechamos aqui, ó, com ponto baixíssimo, fica aquele ponto escondidinho aqui, porque o ponto baixíssimo, ele meio que comprime um ponto no outro. Então, sempre vai ter um pontinho escondidinho aqui, tá? Então, agora eu fecho aqui, ó, com ponto alto na sequência. E aí, eu venho bem dentro do espacinho ali, ó, passo a agulha, fecho com o último ponto baixo, o ponto alto da sequência. E aí, fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo, corto o fio. Ó, tá ficando dessa forma assim, ó. Igual ali, né? Aí, vocês vão escolher a próxima cor. Eu vou pegar essa cor cinza aqui. Aí, vocês vão vir bem em cima aqui onde nós fechamos a carreira. Vai passar ali, ó, o fio. Já prendo aqui com ponto baixíssimo, subindo 2 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Aí, qual que nós tínhamos falado? Que sempre nós iniciamos aqui com 2 pontos altos na sequência. Aí, agora aqui, ó, nós temos nessa sequência aqui 2 pontos altos alongados na carreira anterior. Então, aqui nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Vai ser sempre uma carreira aqui, começando com 2 pontos altos na sequência, 2 pontos altos alongados. Na outra carreira, 2 pontos altos e aqui 2 pontos baixos, tá? Pra seguir, ó, a sequência aqui do desenho de uma carreira a outra. E agora que eu trabalhei 2 pontos baixos, seguimos trabalhando 2 pontos altos.
Aí depois aqui são 2 pontos altos alongados. Novamente 2 pontos altos. Aí 2 pontos baixos. 2 pontos altos. 2 pontos altos alongados. 2 pontos normalmente. Ponto baixo, 2 pontos altos. 2 pontos altos alongados. E aí 2 pontos baixos. 2 pontos altos. Seguidos de 2 pontos baixos. E aí, novamente, 2 altos normalmente. 2 altos alongados. E aí, é 2 altos. 2 baixos. Opa. 2 baixos. E aí, 2 altos. 2 alongados. Seguidos de 2 altos. Estamos fechando aqui, ó, a terceira carreira. E aí, agora aqui nós trabalhamos 2 baixos. E aí, fecha aqui com os 2 altos, ó. Tenho aqui e um aqui pra finalizar, ó. Então, aqui ponto alto e aqui ponto alto. Aí, vem lá naquelas correntinhas iniciais, fecha com ponto baixíssimo, corta o fio e inicia a próxima carreira. E aí, sempre vai trabalhando uma sequência sobre a outra, né? Então, foi assim que eu fui fazendo, e aí meio que medindo no meu corpo. Aí, eu trabalhei essa quantidade de carreiras, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, tenho 24 carreiras. Essas 24 carreiras pegando aqui da minha cintura até onde eu vou iniciar a cava, deu por volta de 33 centímetros. Aí, a partir daqui, eu vou começar a trabalhar as carreiras de forma separada. Então, agora eu vou começar a trabalhar somente aqui a frente e depois a parte de trás. Vou começar aqui a parte da divisão, para trabalhar primeiro frente e costas. O que que eu vou fazer? Eu vou vir bem certinho aqui onde eu finalizei a última carreira, antes de iniciar aqui a parte da cava. Vou deixar, então, bem dobradinho certinho aqui, ó, a peça. E aí, eu vou vir bem em cima aqui, então, onde eu cortei o fio ali, vou colocar o marcador pra eu saber que daí eu vou começar e finalizar as carreiras desse lado aqui e aqui também, tá? A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. Eu vou vir bem certinho, de preferência pegar aqui, ó, onde nós consigamos fazer a sequência dos pontos. Ó, eu vou vir bem em cima aqui, deixa eu dobrar aqui bem certinho. E aí, eu vou vir bem em cima aqui, ó, depois dos 2 pontos baixos que eu tenho aqui, vou vir bem em cima aqui, ó, onde nós temos o ponto alto normal ali, pra começar bem aqui. Tá? Então, ó, já dividi frente e costas, ó, tá bem certinho a divisão, tá? Meio com meio. Agora, eu vou começar a trabalhar, tá aqui, ó, onde eu cortei o fio, vou virar pra começar a trabalhar pra esse lado de cá, então. Vou pegar aqui o fio da sequência que eu ia trabalhar. Vou vir bem em cima aqui do marcador, vou tirar ele daqui para não ficar me atrapalhando. Então, vou já prender o fio aqui. Ó, daí subo aqui 2 correntinhas. 1, 2. Pego o fiozinho aqui pra gente já ir arrematando. Aí, é só seguir a sequência, né? Aqui, então, eu iniciava sempre com 2 pontos altos, ó. Então, eu sigo aqui trabalhando os 2 pontos altos. Aqui, eu tenho 2 pontos baixos. Eu vou trabalhar, então, em cima deles ponto alto. Opa, aqui tem um fio. Então, agora aqui eu vou trabalhar ponto alto alongado. Ó, mais uma vez, ponto alto alongado. Aí, na sequência aqui é ponto alto.
daí é ponto baixo. Então, agora nós só vamos trabalhar, tipo, meia carreira, né, pra cada lado, mas seguindo a mesma sequência dos pontos que nós estávamos trabalhando ali embaixo. Aí, aqui é ponto alto alongado. Aqui é ponto alto. Aqui é ponto baixo. Ponto alto normalmente, ponto alto alongado. Por isso que é bem interessante, ó, vocês estudarem bem o gráfico ali, pra vocês verem bem certinho a sequência. Provavelmente quando chegarem nessa parte que vocês já vão estar craque na sequência que vocês têm que ir trabalhando as carreiras, né? Porque daí é só uma sequência, ó. A partir daqui, ao invés de nós continuar trabalhando de forma circular, nós só vamos trabalhar primeiro essa parte aqui da frente. Vamos seguindo a sequência ali. Aqui no meu caso, eu vou trabalhando as carreiras aqui na parte da frente até eu atingir aqui, ó, a altura que eu preciso pra minha manga, tá? Então, ó, eu vou trabalhar mais ou menos essa quantidade de carreiras aqui, ó, até chegar à altura que eu preciso pra fechar a minha manga. Então, aqui eu vou trabalhar mais algumas carreiras. Eu trabalho na parte da frente e na parte das costas de forma igual, seguindo aqui a sequência dos pontos, só que de forma separada, né? E aqui eu já adiantei a primeira parte, ó. Agora falta começar aqui a parte de trás, certo? Vou deixar algumas dicas pra vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu tentar deixar aqui meio espremidinha a peça. Ó, eu fui trabalhando então essas carreiras aqui da frente, medindo aqui, ó, com a manga, que nós começamos pela manga. Então nós temos que ter uma quantidade aqui, ó, da cava, que, né, consiga costurar aqui, ó, a manga junto com a parte da frente das costas. Então, aqui eu trabalhei a quantidade de carreira certinho, ó, vocês estão vendo? Então, aqui eu finalizei essa primeira etapa, agora eu tenho que começar a trabalhar essa mesma sequência, né? Não sei como que vocês vão trabalhar a questão das cores aqui na parte de trás. E a mesma quantidade de carreiras também. Duas dicas que eu vou deixar pra vocês aqui, pra vocês trabalharem essas duas partes de forma separada. A primeira é quando vocês iniciarem a primeira carreira aqui, trabalhando somente a parte da frente sem ser circular, contem quantos pontos vocês finalizaram a primeira carreira, no meu caso aqui na cor cinza, né? Aí vocês contam quantos pontos fechou essa primeira carreira, para nas outras carreiras vocês trabalharem a mesma quantidade de pontos. Porque quem é iniciante, nós estamos trabalhando uma sequência de pontos, pode ser que vocês se atrapalhem um pouco e aqui no final acabem aumentando ou diminuindo pontos. Então, se vocês saberem certinho a quantidade de pontos que vocês estão trabalhando aqui, já desde a primeira, fica mais fácil finalizar as outras. A outra dica que eu dou pra vocês é que nós estávamos trabalhando aqui na parte de baixo carreiras circulares. Então, os nossos pontos, eles sempre ficam pro lado certo, porque nós temos o lado certo e o lado avesso da peça. Quando nós tecemos carreiras de vai e vem, se nós formos seguindo a sequência, por exemplo, aqui ó, na carreira cinza, eu comecei de cá pra cá, aí a cor roxa começaria daqui pra cá, porque nós estamos trabalhando agora carreiras, né, livres. Então, para ficar com a mesma sequência que nós estamos trabalhando aqui na parte de baixo, eu sempre comecei as carreiras a partir daqui. Então, a cinza eu comecei daqui pra cá, cortei o fio, peguei a cor roxa, comecei daqui pra cá. Aí a outra cor a mesma coisa, sempre começando daqui pra cá, pra continuar os pontos sempre pro lado de fora, tá? E aí, ó, vai ficar sempre aqui o avesso pra parte de dentro. Então, fica essa dica aí pra vocês. Agora, aqui, nesse caso, eu vou virar a peça, vou começar desse lado daqui, trabalhando a mesma sequência, mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras desse lado aqui e fazendo a mesma coisa, ó, sempre começando daqui, corto o fio, inicio aqui de novo, corto o fio, inicio aqui de novo e assim por diante. E agora eu vou dar uma dica de acabamentos pra vocês aqui, ó, na parte de cima, onde ficou aqueles fiozinhos. Eu costumo fazer assim, ó. Eu venho aqui já com uma agulha um pouquinho menor do que eu estou utilizando, que seja fácil para passar aqui entre os pontos. E aí venho aqui nos pontos de trás da carreira e puxo esse fio aqui pra dentro. Tipo assim, ó. Aí eu faço o nozinho, corto ele sempre aqui pro lado de dentro, pra não ficar aparecendo
o nozinho aqui pro lado de fora, sabe? E agora com a peça virada já pro lado certo, o lado do avesso tá aqui pra dentro. Aqui eu já peguei um pedaço de fio da cor que eu finalizei a última carreira. Prendi aqui o fio e agora eu vou costurar aqui como se fosse um lado do ombro e aqui o outro lado do ombro, deixando a passagem do pescoço e depois nós vamos unir as mangas. Geralmente as minhas peças eu costumo deixar em torno de uns 18 centímetros aqui, essa parte da costura, tá? Então, eu vou medir aqui mais ou menos 18 centímetros e esse tanto aqui é o que eu vou costurar. Se vocês quiserem que a cava fique maior, a passagem aqui da cabeça, aí vocês podem costurar aqui menos, tá? Mas é bem opcional. Essa costura eu vou fazer aqui pelo lado certo mesmo, não vou fazer pelo lado do avesso. Então, esses fiozinhos que sobraram eu jogo pra cá. Aí, eu vou deixar bem certinho aqui as duas partes. E aí, eu só vou pegando aqui, ó, a correntinha dos dois pontos desse lado, correntinha dos dois pontos desse lado daqui. E aí, passo o fio aqui, ó, costurando. Aí, novamente, venho aqui, passo. Venho aqui novamente. Olha só, e assim eu vou costurando, ó, já vai fazendo a união. Até completar 18 centímetros, eu vou cortar o fio e fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então, aqui eu já finalizei a costura, ó, deixando a passagem do pescoço. Eu queria que ficasse uma passagem mais fechadinha, tá? Então, como eu falei pra vocês, é bem opcional. Agora, nós vamos costurar uma das mangas. Então, deixa eu colocar a peça mais aqui assim, ó. Deixa ela bem certinha. Ela parece que tá torta, que eu fiz diminuições aqui, mas é o próprio ponto que ele dá uma enrijecida, tá? Dependendo do fio que vocês forem utilizar, pode acontecer isso. Mas tem a mesma quantidade de pontos por carreiras aqui nas duas partes, tá? Enfim, vamos agora aqui, então. Eu vou deixar bem certinho, ó, o meio da nossa manga. E aí, eu vou vir bem aqui, ó, onde nós iniciamos a carreira... ali a cava, né? Vou passar o fio aqui pra prendendo já a manga. Deixa eu dobrá-la aqui. E aí, agora nós vamos costurando, ó. Vai pegando aqui o ponto daqui com o ponto aqui, ó, de cima. E aí, nós seguimos costurando. Não tem muito segredo. Vocês também podem colocar um marcador aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bem em cima onde nós costuramos ali. Com bem o meio aqui, ó, também. Ó, daí deixa aqui. Vocês irem ajeitando, ó. E costurando. Sempre cuidando, ó, eu costumo colocar a mão aqui embaixo pra não acabar costurando a parte de baixo lá junto, né? Dá uma puxadinha aqui pra prender bem a costura. Só. E aí, nós vamos costurar toda a lateral, depois vira a costura a parte de trás, e aí faz a mesma coisa na outra manga. Olha aqui, ó, já costuramos então de um lado. Eu aproveitei o mesmo fio também aqui, ó, da última carreira, tá? Então, fica a dica aí de acabamento. Daí, agora, eu vou pôr o fio pra cá, vou virar pra cá, ó, e vou costurar aqui. É só seguir costurando aqui até o final também. E olhem só, aqui eu já finalizei as duas mangas, a nossa blusa está praticamente pronta. Eu optei por deixar as mangas assim mais larguinhas. E aí, eu só vou fazer aqui, ó, na questão de acabamentos na gola, eu vou finalizar agora aqui uma carreira em pontos baixos, porque eu gosto, né, de fazer uma finalização sempre aqui na gola, mas também é bem opcional.
Então, eu vou vir aqui com o próprio fio na cor que eu finalizei a última carreira. Vou prender o fio aqui, ó, bem no meio aqui, ó, da gola mesmo. Prendo aqui, ó, fazendo já um ponto baixo. Esse fio já vou arrematando. E aí, eu só vou seguindo aqui, ó, os pontos da carreira, completando em pontos baixos. Aí, vocês podem fazer aí 1, 2 carreiras. Eu vou fazer somente uma. Então, eu vou seguir aqui, ó, finalizando a gola com uma carreira em pontos baixos. Se vocês quiserem complementar também ali nas 2 mangas, na parte de baixo ali da peça, uma carreira assim também em pontos baixos, na cor da preferência de vocês ou da carreira que vocês estavam trabalhando ali na sequência. E aí, a nossa peça está finalizada. Eu só vou fazer aqui na gola mesmo, tá? Esse acabamento. E aí, no restante ali das mangas e na parte de baixo é opcional também, tá? Ó, então tá ficando assim, ó. Então, eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Então, olhem só, finalizamos a nossa blusa. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Para quem ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixa de se inscrever. Sempre estou trazendo novidades para vocês. Quem criar a sua versão aqui dessa peça linda, não deixe de me marcar nas redes sociais para conhecer o trabalho de vocês também. Um beijo e até a próxima videoaula.